Então, vamos lá. Como eu havia dito, né? Texto, textualidade e seus elementos. Mas, professora, o que seria textualidade? Gente, para que um texto ele seja um texto, ele necessita de textualidade. Só que a textualidade, ela possui alguns elementos. Ela possui 5 a 6 elementos. Ok, se ele não aparecer mais, vocês me avisem, beleza? Vamos estudar esses elementos e vamos primeiro saber entender, na verdade, o significado de texto. O que seria um texto? É tudo aquilo que falamos, como eu havia dito, ou escrevemos em várias situações de comunicação. Como eu falei, texto é comunicação. Ele é esse conjunto de informações que a gente tanto fala, como também escrevemos. Seja em situações formais, sejam em situações informais, a gente está praticando o texto o tempo inteiro. Ok? Então vamos acabar com essa ideia de que texto é só uma coisa que é escrita. Não, gente, texto também é aquilo que nós falamos. O texto ele é também um conjunto ordenado de instruções, porque na maioria das vezes você não vai identificar somente um texto que vai te informar, ele também pode te instruir, ele também pode fazer apelações. Por isso que existem tipologias textuais que compõem os gêneros. Por exemplo, uma receita, uma música, que transmita sensações, que transmita instruções de como você fazer um bolo. Então, ele também é responsável em instruir, apelar e não apenas informar. Além disso, todo texto ele é uma expressão de uma atividade social. Por quê? Gente, socialmente falando, a gente se expressa o tempo inteiro. E a gente se expressa através do texto. A gente expressa diversas informações e também sensações. Então, ele é uma atividade social. Além disso, ele é uma atividade social que envolve um parceiro, ou seja, um interlocutor. Porque assim, gente, se você vai realizar um texto, você deseja transmitir para alguém. Esse interlocutor, ele precisa saber o que você está falando. Só que você só tem sucesso no seu texto se o seu interlocutor entender o que você queria dizer, né? Entender a mensagem que você queria repassar. Porque se você constrói um texto totalmente incoerente, totalmente sem coesão, o seu interlocutor provavelmente não vai conseguir entender o que você quis dizer. Então, isso é extremamente importante a gente entender, que é uma atividade social que envolve mais de um parceiro. A não ser que você fale sozinho, né? Aí você não vai ter um interlocutor, é você mesmo falando com você mesmo. Mas um texto, ele envolve uma segunda pessoa. Além disso, ele é caracterizado por sua unidade formal e também material, certo? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem o conceito de texto? Tranquilo, né? Texto, ele é basicamente tudo isso que nós falamos, escrevemos, ordena instruções, informações, atividades sociais e envolve sempre um interlocutor, certo? E o que seria a textualidade? Textualidade. Ela é uma característica estrutural, ela é a responsável pela estrutura das atividades sociocomunicativas executadas entre os parceiros da comunicação, ok? Então, ela é a estrutura, é o parágrafo, são as orações, porque um texto, ele possui isso, e a textualidade, ela é responsável por isso. Primeiro, introdução, desenvolvimento, conclusão. Gente, tem aluna entrando? Para quem entrou agora, por favor, me passa o nome para eu anotar aqui na lista, tá? Na lista de presença provisória. Só para não esquecerem, por favor. Então, ela também é um modo de manifestação da atividade comunicativa. Assim, nenhuma ação de linguagem acontece fora da textualidade. Okay? Então, ela é essa manifestação, porque o texto ele vai precisar dessa manifestação de uma atividade comunicativa, porque não tem como acontecer sem uma textualidade. O contexto que ele está inserido, o que está ao seu redor. Então, ele é basicamente esse conjunto de características que fazem com que o texto seja um texto, e não apenas uma sequência de palavras e frases. Porque, gente, sem a textualidade, o texto ele seria praticamente uma coisa sem sentido, seria apenas palavras que a gente pegaria e jogasse. Ficaria totalmente sem conexão, ficaria totalmente sem coesão. Então, sem a textualidade, um texto seria
basicamente só palavras. Seria uma coisa sem informação, sem objetivo nenhum, sem nenhuma conexão. Então a textualidade ela é responsável por isso, de trazer o sentido do texto, de trazer a estrutura do texto, fazer com que as frases e palavras possuam sentido. E a textualidade, ela não trabalha sozinha. E aqui nós temos os fatores, né? Que é a coerência, a coesão, a intencionalidade, que é a intenção que a gente tem no nosso texto, a aceitabilidade, porque digamos que se você vai escrever um texto, ele também precisa ser aceito pelo seu interlocutor. Não é bem assim. Se você vai escrever um texto de qualquer jeito, você precisa também levar em consideração o que o leitor vai avaliar. Não é à toa que os grandes autores, eles precisam levar em consideração o que o leitor achou dos seus livros, né? Digamos que se ele quiser ser um autor renomado, ele precisa ter uma grande aceitabilidade do seu público, ok? E para que ele tenha essa aceitabilidade, ele também precisa muito da informatividade, porque se o seu livro, né, a sua obra não tiver a informação adequada, a sua produção não vai ser bem aceita, né, pelo seu interlocutor. E temos também a intertextualidade e a situacionalidade, que ambas estão relacionadas à situação ao redor, ou seja, ao contexto que o texto está inserido, certo? Seja no contexto social, seja no contexto econômico e etc. Ok? Então, isso basicamente compõe um texto, mas nós temos também vários outros elementos. Eu trouxe aqui um exemplo de um texto aqui que eu queria que vocês lessem primeiro e depois a gente vai avaliar um pouquinho. O título é Religiosidade. Eu queria saber se vocês vão conseguir entender alguma coisa. Monstro, plano e sexo, cantor pela denúncia de um polêmico paguei fazer sobre pretendem, enfermeira, menino, milhões. Presente viva voz, telefone está a risco com o mercado. Computador completo, ficar frontal, você veloz, se para esperar doméstico brincando, mamífero moda. Relógios, cartas sobre expectativa, inteiro promoção, empregadas, sabatina, campanha, novo queijo, compra, Brasil, meninos. E aí? O que deu para entender um pouco desse texto? Nada, né? Absolutamente nada. Porque, gente... É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Primeiro que o título, a gente pensava assim, que pelo título o texto ia tratar sobre alguma coisa sobre religião, certo? Beleza, porque o título de um texto ele já diz alguma coisa a respeito do que a gente vai ler. Mas de cara, a gente já percebe que são meramente palavras, né? Eu joguei palavras aqui aleatoriamente. Não tem muitas vírgulas, não tem pontuação assim coesiva, não tem elementos coesivos. Então, é basicamente isso que eu quero que vocês entendam. Aqui não tem intertextualidade. Gente, aqui é simplesmente uma coisa sem conexão alguma. Porque é isso que eu quero que vocês entendam. Esse texto aqui, ele não tem intertextualidade. Ele é meramente palavras, sem conexão alguma, que eu joguei, sem elementos de coesão, sem elementos de coerência. E sem os elementos que o texto precisa, fica isso aqui. Fica meramente palavras jogadas, ok? Vamos adiante. Eu trouxe aqui um outro, já um pouquinho modificado. Eu trouxe até uma imagem. Com essa imagem a gente já consegue até identificar. Mamífero voraz. Uma tartaruga, né? Extremamente voraz. Agora vamos ver se o texto ele tem alguma coisa a ver com essa imagem. É preciso 100 pontos para ganhar um relógio de plástico. Teremos imenso prazer em lhe mostrar o nosso país. Já está nas lojas Toque Stock, a linha Garden Verão 97. Dizia-se lá em casa que éramos de origem francesa. Tenho um pequeno museu em casa. Seu próximo passo é ter um cartão com 6 meses de anuidade grátis. Jamais abandonarei a senhora. Bom mesmo é viver numa cabana no meio do mato. O próprio banco ajuda a descobrir quais são os melhores produtos para montar sua carteira de investimentos. Gente, esse texto tem alguma coisa a ver? Esses parágrafos possuem alguma coisa? Tem algum sentido? Não, né? Não tem sentido nenhum. Porque uma hora ele está falando sobre pontos, outra hora ele está falando sobre loja,
outra hora ele tá falando de prazer, verão. Do nada ele coloca a fala de um personagem aqui. Depois ele conclui que bom mesmo é viver numa cabana. Depois ele já fala de banco, que ele ajuda a descobrir quais são os melhores produtos. Enfim, um texto, ele não pode ser desse jeito. Não adianta também eu colocar uma imagem que não esteja conectada de forma alguma com o objetivo do meu texto. E o título, muito menos. Porque o título também não tem nada a ver com o corpo do texto. Né? O texto em si, ele não passa informação alguma, ele não mostra o que ele quer dizer, o que ele quer informar, o que ele quer instruir, apelar. É simplesmente um jogo de informações. Mas nesse daqui, nós temos diferenças. Porque aqui eu já utilizei alguns elementos coesivos, eu já utilizei mais pontos, eu já utilizei mais vírgula. Já utilizei também algumas questões de orações. Então, aqui já não são só palavras jogadas, eu já construí aqui frases. Só que o que eu fiz aqui? Joguei frases, uma frase não tem nada a ver com a outra. Uma oração não tem nada a ver com a outra, né? Então, o primeiro parágrafo não tem praticamente nada a ver com o segundo. Então, totalmente incoerente isso daqui. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Que o texto em si, sem os elementos da intertextualidade, ele não consegue ser construído, certo? Agora vamos estudar aqui os responsáveis, né? Os dois principais responsáveis por essa conexão, por essa questão de o texto ser um texto. Que, na minha humilde opinião, são os dois principais, certo? Professora, mas o que seria coerência? O que seria coesão? Coesão, gente, ela é basicamente o quê? São os elementos gramaticais. É isso que vocês precisam gravar na cabeça de vocês. São as palavras, são as orações, são períodos, são parágrafos. Ela concerne basicamente a isso, aos modos e recursos gramaticais de inter-relação, de ligação e encadeamento entre os vários segmentos. Porque no outro texto que eu passei, no texto anterior agora que a gente acabou de ler, os elementos coesivos, eles precisam estar muito bem posicionados. Porque se você não utiliza um elemento de contradição, de adição, o seu texto, ele não vai possuir o sentido que a coerência precisa, né? Porque a coerência necessita da coesão. Ambas caminham juntas, elas não possuem nenhuma independência, elas precisam uma da outra. Aí o que seria a coerência? Seria o resultado da coesão. Porque a coerência, ela é outro tipo de encadeamento. Ou seja, ela é o sentido do seu texto. O seu texto fez sentido? Ok, então ele é coerente. Lembram que ontem eu dei o exemplo que a coerência também ela é baseada nas nossas ações? Digamos que eu sou contra o racismo e eu pratico racismo. Isso é ser coerente? Não. Isso não é ser coerente. Como é que eu vou praticar uma coisa na qual eu sou contra? Então, a coerência ela é basicamente o sentido. Se você não está fazendo sentido, você está sendo contraditório, ok? Ela é aquela que confere ao texto a interpretabilidade e lhe dá a unidade de sentido que está submetido. Então, ela é basicamente isso. A interpretação que você tira, né? O sentido que você tira daquele texto. E eu trouxe aqui para vocês o exemplo aqui. Doente não a foi, estava a aula ele. Vocês conseguem entender essa frase? Assim, logo de cara, logo de início, doente não a foi, estava a aula ele. Essa frase, ela tá totalmente desorganizada, né? Então, a coesão tá no lugar errado, a coerência não tá tendo, porque a coesão não tá organizada. E como é que ficaria com uma questão coerente? Vamos dizer que eu não vou colocar uma coesão aqui. Vou tentar organizar, né? Fazer uma organização lógica, fazer com que essa frase fique coerente. Ele estava doente, não foi à aula. Beleza. Deu para entender a frase? Agora? Deu. Mas ainda tá faltando alguma coisa. Eu não posso colocar aquele ponto ali e do nada colocar duas frases. Elas precisam estar conectadas. E para elas se conectarem, eu preciso de um elemento gramatical. E o elemento gramatical responsável por isso é justamente a coesão, que está logo ao lado.
Ele estava doente, por isso não foi à aula. Vocês conseguem entender que a coesão ela é responsável por isso? Interligar as orações, interligar as frases. Eu já peguei muitos alunos que escrevem, não coloca o mas, não coloca o mais, não coloca o porém, o contudo, todavia. Simplesmente joga lá na frase e não tem uma conexão ali. Por quê? Não tem grau de coesão. As pessoas não possuem conhecimento dos elementos coesivos. Por isso que logo mais, daqui a pouco, a gente vai dar uma estudada nos elementos de coesão, que são vários. Muitas das vezes a gente repete o mas. Ah, mas você é isso. Ah, mas você nem foi. Mas eu nem queria ir. Mas e daí? Você não estava afim de ir mesmo? Mas também você nem me convidou. Ah, mas você falou que não queria ir. Dá pra perceber quantas vezes eu utilizei o mas? Então, muitas pessoas fazem isso. Por quê? Porque não conhecem o porém, o contudo, o entretanto, o todavia, que são fazem praticamente o mesmo papel do mas. Então, nós vamos ter um pouco mais de conhecimento sobre eles, ok? Os elementos de coesão. A mesma coisa também acontece com o mais, o além disso, o consequentemente, e assim vai. Aí eu trouxe aqui, né, um conceito base sobre coesão. Vocês estão me ouvindo? O áudio está falhando? Teve gente que falou que o áudio está falhando. Tenta ligar e desligar de novo o áudio para ver se melhora. É Clívia, né? Foi a Clívia que falou aqui. Porque ontem ele tava dando eco. Né? Os alunos reclamaram que eu tava dando eco. Ok. Tudo bem, Clívia. Então, a coesão, ela é uma das propriedades que fazem com que um conjunto de palavras funcione como um texto. São grupos de palavras, como eu já mencionei, que apresentam encadeamento, articulação e elos de ligação, ok? Então, a coesão ela é responsável por isso, de ligar uma frase a outra, um parágrafo a outro. Olha aqui, um elemento coesivo. Portanto, a coesão é a responsável pela continuidade do sentido que o texto expressa, a continuidade das ações de linguagem que o texto realiza. Então, vocês entendem que a sequência do texto, quem é responsável por isso é a coesão? Essa continuidade, esse encadeamento, toda a articulação que a gente vai tendo dentro do texto são os elementos coesivos que fazem isso, certo? Então, a coesão é responsável por isso. São esses grupos de palavras que mais à frente a gente vai identificar. Aí eu trouxe aqui, né, um exemplo de coerência, né, falta de coerência, na verdade. Tem um pai e tem o seu filho. Você bateu no colega da escola hoje, já disse que isso não se faz. Aí o pai vai lá e bate no filho, né? Eu te avisei, menino. Então, como é que ele fala pro filho que não se deve pregar violência e ele vai lá e prega violência no próprio filho, né? Não tem coerência esse argumento dele. Então, a coerência ela é o resultado lógico de um conjunto de ideias. Um certo dia, um dia certo, alguma ideia alguma, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A coerência ela é esse resultado desse conjunto lógico, desse sentido que a gente tem. Nada de contradição. Não podemos ser contraditórios num texto. Porque digamos que você escreve no seu texto que você... Ah, eu sou contra a pena de morte. Aí você coloca lá na conclusão do seu texto que você acha que devem matar todo mundo. Não tem como, gente. Não dá pra fazer isso. Então você não tá sendo coerente. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos. Eu esqueci de falar aqui, né? Que esse é o 1 e o 2. Que em alguns momentos a coerência ela pode trazer esse duplo sentido. Ainda tá falhando, gente? Teve um aluno que agora falou que tá falhando.
Vocês estão me ouvindo normal ou ainda tá falhando? Gente, vocês que não estão conseguindo me ouvir perfeitamente, desliga o áudio e liga de novo para ver se melhora. Talvez seja. Ontem a internet também não colaborou. Tudo bem. Então, gente, um certo dia, um dia certo. Vocês conseguem identificar a diferença dessas duas frases? Um certo dia, um dia certo. Digamos que havia um certo dia, né? E tem um dia certo. Eu só mudei praticamente as palavras de lugar, mas ocorreu totalmente uma diferença na coerência, né? O sentido dela mudou. Então, isso também é coerência. A mesma coisa acontece aqui na número 2. Alguma ideia? Ideia alguma. Na primeira, dá a intenção de que ele está perguntando alguma coisa, né? Alguma ideia? Você tem alguma ideia? E na segunda, quando a gente troca a palavra de lugar, ele fala ideia alguma. Então, é um resultado lógico. Aí nós temos aqui também outros tipos de coesão, que é a coesão referencial e coesão sequencial. O que seria, professor, essa coesão referencial? Na coesão referencial, a gente utiliza vários elementos, como pronomes e expressões adverbiais. Para quem não sabe, expressões adverbiais são aquilo que dão qualidade ao verbo, ok? Vamos estudar isso na hora que estivermos vendo gramática. E elas evitam a repetição de elementos já mencionados no texto, adequando, eu errei essa palavra aqui, gente, corrige isso aí depois, viu? Erros técnicos, ok? Adequando-se à nova referência. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Você viu a minha irmã por aí? Ela disse que ela vinha para aqui. Tá entendendo? Então, tudo bem, Clívia, ok. Você viu minha irmã por aí? Ela disse que vinha para aqui. Esse ela que eu destaquei é o pronome. Muitas das vezes a gente acaba repetindo o nome da nossa irmã, o nome da nossa mãe, diversas e diversas vezes, porque a gente não possui uma coesão referencial, né, o suficiente. Aí nós temos também aqui uma coesão sequencial. Já na coesão sequencial, é quando a gente estabelece uma coesão por conjunção. As conjunções, elas são utilizadas, né, como conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos, estabelecendo uma sequência e relação com aquilo que já foi afirmado, como por conseguinte, embora, logo, com, o fim de, caso e etc. Então, as conjunções, que a gente vai ver também, elas são responsáveis basicamente por isso. Eu trouxe aqui também um exemplo. Perante aquela situação, foi fácil tomar uma decisão. Então, essa é a coesão sequencial, que são os elementos de conjunção, que fazem essa sequência das frases bem bonitinho, bem adaptado, ok? A coesão referencial é quando a gente se refere, né, ao termo anterior, ao que já foi dito, utilizando expressões, né, diferenciadas. Ou até mesmo sinônimos, gente. Quando vocês não quiserem mais repetir uma mesma palavra no texto diversas e diversas vezes, vocês podem buscar sinônimos. Isso enriquece muito o texto. E a coesão sequencial, né? Certo? Que resolve essa questão da sequência, a continuidade, e ela é interligada com as conjunções. Aí tá aqui, né? Eu trouxe aqui os exemplos. O que seriam esses elementos coesivos? Eu trouxe aqui vários exemplos. Os exemplos de causa, semelhança, introdução, continuação, conclusão e tempo. Por exemplo, inicialmente, do mesmo modo, primeiramente, antes de tudo, desde já. Todas essas palavras, elas dão ideia de causa. Aí nós temos aqui também a ideia de exemplo, porque às vezes você não quer utilizar a palavra exemplo. Aí, por exemplo também, né, que é uma palavra que eu utilizo bastante. Quando eu não quero utilizar por exemplo, eu posso muito bem substituir por isto é, em outras palavras, ou seja, quer dizer, rigorosamente, dizendo, falando, então, certo? Temos também as conjunções de semelhança,
igualmente, segundo, conforme, assim também, portanto, de acordo com. Todos eles também podem ser, o portanto também pode ser dado a ideia de conclusão, não é à toa que ele está ali no setor de conclusão. Portanto, você parece comigo, portanto, você parece com ela, portanto, medidas precisam ser tomadas, né? Já é uma ideia de conclusão. Aí nós temos também a ideia de introdução. Inicialmente, primeiramente, desde já. Eu já não gosto muito de iniciar um texto com inicialmente, primeiramente, porque é uma coisa já muito comum. Mas caso vocês gostem, vocês podem começar um texto, uma introdução desse jeito, né? Mas, por exemplo, na redação do Enem, muitas pessoas evitam. Aí nós temos aqui essa ideia de continuação. Que tipo de elementos coesivos, professor, a gente pode utilizar como continuação? Nós temos o além disso, do mesmo modo, acresce também, ainda por cima, bem como, igualmente, acresce que. Todos eles dão uma ideia de continuidade, certo? Não adianta, às vezes, a gente colocar palavras bonitinhas no nosso texto e a gente não ter noção do que ela realmente significa. Então, procurem utilizar palavras que vocês conheçam, certo? Não utilizem palavras que vocês não possuem dominância, porque às vezes a gente não sabe o significado dela e ela não tem nada a ver. Temos aqui os de conclusão, enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal. Todos eles é uma ideia de conclusão. E temos também o de tempo, logo após, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente. Quase que eu não consigo falar essa palavra. Enfim, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Todas essas palavras aqui são palavras que vocês podem utilizar para enriquecer o texto de vocês. Muitas vezes eu leio alguns textos dos alunos e eles sempre utilizam aquelas coisas mais monótonas, mais antigas, aquela repetição. Por quê? Não tem conhecimento. Gente, existem muitas outras coisas de elementos coesivos. Esses aqui são só alguns. Então, vocês podem pesquisar. Ah, não quero mais falar portanto. Eu falei portanto bem umas 3 vezes no meu parágrafo. Fala conforme, fala igualmente, fala segundo, fala final, em suma, dependendo do sentido do teu texto. Se você está concluindo, não quer mais falar dessa forma, fala em suma. Cansou de falar em suma? Fala nesse sentido. Cansou de nesse sentido? Fala final, enfim. Desta forma, desta maneira, certo? A mesma coisa com os demais. Além disso, não quero mais falar além disso, ainda por cima. Não quero mais falar ainda por cima. Igualmente, acresce que, certo? Tudo bem até aqui, gente? Eu tô indo muito rápido. Se eu estiver muito rápido, vocês me falam, ok? Tranquilo, né? Até agora. Qualquer dúvida é só falar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de propagandas, vamos dizer assim, né? Que a gente se depara no nosso dia a dia, às vezes a gente tá na rua e a gente acaba se deparando com esse tipo de coisa. Primeiro aqui, aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. Ué, se você abre todos os dias, não deveria ter descanso, certo? Então é meio que sem sentido, né? Se você diz que abre todos os dias, é pra você abrir todos os dias. Se você tem um descanso semanal, você diga, aberto somente de segunda a sábado, né? Vamos dizer assim. Porque isso aqui fica contraditório. Temos aqui a segunda placa. Cruzamento perigoso, reduz a velocidade, use camisinha. Tá, o que tem a ver? Né? O cara do nada fala que o cruzamento é perigoso, beleza. Que ele precisa reduzir a velocidade, ok. Use camisinha, por quê? Certo? Por que ele colocou isso aqui do nada? Gente, é complicado, porque as pessoas, eu não sei se elas fazem isso de propósito, não sei se isso é falta de atenção, não acredito que seja. Mas enfim, é isso que eu quero que vocês entendam. Não tem como ter coerência nisso daqui. Agora vamos aqui pro outro. 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas que desabou sobre 2 carros onde estavam as outras 2 vítimas. Gente, isso é um jornal do Rio, gente. Jornal é o que mais tem. Jornal, a gente se depara com tanta coisa sem sentido, sem coerência.
que a gente fica pensando assim, essas pessoas realmente possuem informação? Porque, gente, eu quero saber se vocês conseguem entender. 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas. Acho que é 120 toneladas que ele quis dizer aqui. Que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas. Morto anda? Então, né? Isso que eu queria entender. 2 mortos andavam. Se tá morto, ele anda? Não, morto não anda. Já começou errado por aí, né? Pelo elevado de 120 quilos, 120 toneladas, que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas, né? Enfim, eu até hoje, eu já dei essa aula aqui em outras turmas, eu e os alunos já batemos cabeça para tentar entender isso aqui, e a gente não conseguimos chegar a uma conclusão, né, dessa notícia, mas a gente tentou ler aqui no canto aqui, né, que eles falam, né, que teve uma caçamba, que um caminhão que seguia para a linha amarela, aí que teve feridos e tudo mais. A gente tentou de várias formas entender, interpretar isso aqui, mas foi bem complicado, os alunos desistiram e, enfim, né? Para vocês terem como exemplo, né, como o sentido de um texto ele é extremamente importante. Aí eu trouxe aqui mais exemplos. Talho aberto todos os dias e domingos. Ué, domingo não é um dia? Né? Engraçado isso. A pessoa colocou até aqui embaixo. Na semana dele, domingo não é dia. Domingo na semana dele não é dia. Aí temos aqui um outro. Merisvaldo, cabeleireiro, somente aos domingos. Eu acho que ele disse que... Enfim. Ele quis dizer o quê? Que ele é cabeleireiro somente aos domingos? Ou que ele só pratica o ato de mentir aos domingos, né? É complicado. Aí nós temos aqui uma coisa muito comum também em supermercados. Eu já me deparei com supermercado aqui também. Eu só não lembro qual foi o supermercado, mas ok. Frango bovino, R$3,99. Frango bovino, eu já não sei, né, gente? Enfim, é o bovino ou é o frango que tá custando R$3,99? Certo? Violenta. A flor é violenta. Eu acho que ele quis dizer violeta, né? Ele quis dizer que a violeta, né, a unidade da violeta tá R$3,89, né? E não que a flor é violenta. Todos os produtos desta mesa contêm glúteos em sua composição. Eu acho que o glúteos em si, ele não vai estar nessa composição aí não, mas o glúten, né, que é um elemento, né, que as pessoas evitam consumir, eu acho que... Então, né, eu acho que ele quis dizer glúten. E não glúteos, né, que é o nosso... Enfim, o nosso bumbum, vamos dizer assim, né, glúteos. Em todas as aves frescas, exceto acho que é coelho. Não tô conseguindo ler. Exceto o coelho. Em todas... Eu acho que ele quis dizer desconto. Desconto em todas as aves frescas, exceto o coelho. Desconto de 25% em cartão. Tá, né? Tudo bem. Se ele tá vendendo coelho, né? Aí já é complicado, porque coelho não é necessariamente uma ave, né? Então, é isso. Tudo bem, né, gente? Certo? Então, esses são vários exemplos, né, que a gente se depara por aí com pessoas que não possuem um grau de escolaridade adequado, né, e acaba construindo esse tipo de informação. Agora vamos estudar aqui os elementos, né, que fazem com que um texto seja um texto, né, os elementos da textualidade. O que seria a intencionalidade? A intencionalidade, ela é praticamente o empenho que o produtor do texto vai possuir para construir seu discurso de forma coerente e coesiva. Seja qual for a meta, informar, impressionar, alarmar, convencer, ou seja, é ela que vai orientar a confecção do texto. Então, a intencionalidade, o próprio nome já diz isso, né? É a intenção do teu texto. E aí, o que teu texto é? Ele é um poema? Ele é uma poesia?
Ele é uma receita? O que tu quer? Tu quer alarmar? Tu quer convencer? Qual é a tua intenção? Então, a intencionalidade é fácil de compreender. Ela é praticamente isso, a orientação. Aceitabilidade. Ao contrário da intencionalidade, refere-se à expectativa do receptor ao se deparar com o texto. Dessa forma, é o conjunto de ocorrências que vai fazer o leitor ser capaz de adquirir conhecimento do objetivo proposto no texto. Ou seja, como eu falei para vocês, qual vai ser a reação do leitor ao se deparar com o seu texto? É a aceitabilidade que ela é responsável por isso. Ela é esse conjunto de ocorrências. Fazer com que o leitor ele seja capaz de adquirir o conhecimento que o teu texto está querendo repassar, né? Adquirir a informação. Então, vamos sempre priorizar a questão de termos sempre uma boa aceitação, né, do nosso leitor. Né? À toa que quando vocês escrevem alguma coisa, eu sempre peço para que vocês escrevam com cuidado para que eu tenha uma boa aceitação. Situacionalidade. Basicamente, ela se remete à relevância que o contexto de um texto está inserido. É a situação, gente. É importante para o recebedor do texto e também para o produtor todas as relevâncias e pertinências contidas ao seu redor. Então, ela é basicamente isso. A situação. Esse texto está inserido em que situação? É uma situação econômica? É uma situação social? Qual é o contexto que ele está inserido? Qual é a situação? O interessante, gente, é que esses elementos, o próprio nome deles, já dá uma ideia do que ele indica, né? Intencionalidade, intenção, aceitabilidade, aceitação, situacionalidade, situação. Informatividade, informação, né? Vamos aqui falar um pouco sobre ela. Ela é o grau de informação contida em um texto, e o ideal é que o texto precisa se manter em um nível mediano de informatividade, no qual se alternam as ocorrências de processamento imediato, porque, gente, não adianta de nada você tacar um monte de informação no seu texto, sendo que no final o leitor às vezes cansa, às vezes ele perde o interesse. Por isso que às vezes eu gosto de falar que nós precisamos ser extremamente objetivos no nosso texto. Porque se você coloca muita lorota, vamos dizer assim, enche muita linguiça no seu texto, fica uma leitura chata, fica uma leitura cansativa. Eu mesmo não gosto de ler, às vezes, umas coisas muito extensas. Se não for uma coisa extremamente interessante, a gente vai perdendo o gosto pela leitura. E isso fica chato. Então, quando você coloca muita informatividade, o seu texto fica muito sobrecarregado. Por isso que eu digo que sejam objetivos. A área da saúde de vocês, a redação técnica, ainda bem, né? Ela é objetiva. Então, o grau de informação de vocês sempre vai ter que ser muito breve. Que falam do conhecido com ocorrências de processamento mais trabalhoso que trazem novidade. O texto com bom índice de informatividade precisa atender a outro requisito, a suficiência de dados. Gente, isso é extremamente importante, porque se você vai fazer um texto, você precisa de dados. Você precisa de alguma coisa para se embasar. Você precisa de uma referência. Você precisa mostrar para o seu leitor que você tem razão. Então, para isso, você precisa de dados. Se você não conseguir convencer o seu leitor de que você está certo, o seu grau de informatividade talvez não seja avaliado como tão bom. Aí, por último, temos aqui a intertextualidade, né, que ela concerne aos fatores que fazem a utilização de um texto dependente do conhecimento de outros textos. Ou seja, inúmeros textos só fazem sentido quando entendidos em relação a outros textos, que funcionam como seu contexto. Então, a intertextualidade é isso. Às vezes, para a gente entender uma receita, nós precisamos de algum outro tipo de texto. Às vezes, para a gente entender uma notícia, por exemplo, às vezes eu preciso ler uma notícia. Eu me deparei lá com uma palavra que eu não conheço. O que eu vou fazer? Vou recorrer ao dicionário. Então, eu já estou fazendo uso de outro texto para entender o texto que eu estava lendo. Então, isso é intertextualidade. Ok? Agora vamos estudar aqui um pouquinho sobre tipos de texto, né? Gente, tipo de texto, tipologia textual, ela se relaciona com uma estrutura, o contexto e a forma como um texto se apresenta. É bem fácil, porque só existem esses 4 principais aqui: o narrativo, o descritivo, o dissertativo e o injuntivo. Agora, gênero, gente, ele é mais extenso, porque ele está relacionado a um contexto histórico e cultural, e eles são diversos, como uma carta, um e-mail, uma receita, culinária, telefonemas, música e etc.
Tipologia textual são só essas 4. Narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. O gênero, ele é mais extenso. Então, grave isso. Tipologia são 4. Gênero são diversos. Aí aqui na imagem tem até aqui umas informações, né? Qual é a intenção da descrição, a intenção da narração, injunção, dissertação, né? A narração, ela é fácil, porque ela é bastante conhecida, né? São aquelas historinhas que quando a gente estava lá no pré-escolar e a nossa professorinha contava pra gente, né? Ela é praticamente isso, ela trata-se de uma maneira singela, de uma história contada por um narrador, né? A narração, ela é construída em torno de um ou mais personagens em um determinado local e em um determinado tempo. O texto narrativo, ele é fácil de identificar. Tem narrador? Ok. Tem personagem? Ok. Tem local? Tem lugar fictício? Então é a narração. Se você perceber que estão te contando uma história, pode ter certeza que ele é um texto narrativo, porque ele possui um narrador. Dissertação. Gente, a dissertação, ela é um texto que ela tem o objetivo de expor, analisar e defender uma tese ou um ponto de vista. E eu trouxe aqui como exemplo a redação do Enem. A dissertação do Enem, muitos estudantes têm muito medo, né? Porque a redação do Enem, no final você precisa dar uma intervenção, né? Uma solução para um determinado problema. A dissertação aqui, né? Ela é um modelo de texto que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema, tudo isso por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesiva. Então ela é basicamente isso, né? À toa que na redação do Enem eles te dão um tema. Aí você vai ter que defender a sua opinião. Você é contra, você é a favor. Você acha que precisa ser feito alguma coisa? Você acha que não precisa ser feito? Você acha que medidas precisam ser tomadas? Você acha que isso é um problema? Você acha que isso não é um problema? Então a dissertação ela é isso. Você vai defender o seu ponto de vista, a sua tese. E para isso você vai ter que ter muita firmeza. Ok? Aí a descrição, o texto descritivo, né? O próprio nome já diz, ele descreve alguma coisa. Nesse tipo de texto, o autor ele se coloca na posição de mero observador. Gente, a diferença aqui de texto descritivo para texto narrativo é o seguinte. No narrativo, o narrador ele participa da história. A diferença dele, não vamos confundir texto narrativo com texto descritivo. No texto narrativo, o narrador ele participa. No descritivo, ele apenas observa. Ele só vai observando, ele não participa da história, ok? Porque muitas pessoas confundem. Pensam, mas ele tem narrador aqui. Tá, mas o narrador tá participando? Ou ele tá apenas observando e contando o que aconteceu? Porque se ele não estiver participando, ele tá só descrevendo. Então, eu quero que vocês entendam isso, não vão confundir. Aí eu tenho até aqui um exemplo. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita, vida besta, meu Deus. Carlos Drummond de Andrade. Então aqui, basicamente, ele apenas descreveu, né, uma cidadezinha, como ela se encontra, o que ela tinha. Ele tá narrando e tá descrevendo, mas ele não tá participando, ok? Há também uma exposição de uma opinião ou sentimentos dos componentes do enredo, né? Então, às vezes, eles podem acabar dando alguma opinião na hora de descrever. Porque, por exemplo, ele está descrevendo uma briga entre uma mãe e um filho. Então, nesse momento, o filho e a mãe eles podem estar tendo alguma coisa de questão de sentimento, de opinião. Então, o enredo em si, ele pode apresentar isso, ok? Aí nós temos aqui o último, né, que é a injunção. A injunção é extremamente fácil também, porque é só lembrar das propagandas. Porque a injunção ela é extremamente apelativa. E todo mundo sabe que propaganda é extremamente apelativa, né? A pessoa que faz a propaganda ela vai fazer de tudo para que você compre aquele produto, para que você consuma aquele alimento. Então eu trouxe até aqui 2 exemplos, né? Não sei se algum de vocês já viram essa propaganda do batom, que a criança apela para a mãe e fala: compre batom, seu filho merece batom, compre batom, seu filho merece o melhor. Então a injunção ela é praticamente isso.
Esses textos apresentam comandos ou instruções ao seu leitor, podendo ser com viés de ordem ou conselho. Às vezes, a propaganda, ela praticamente te ordena a comprar alguma coisa. Às vezes, ela é mais tranquila, ela tá só te aconselhando, ela não tá te colocando tanta pressão. Mas tem algumas propagandas que elas praticamente querem te forçar a consumir aquele produto. Ok, mas sempre buscando controlar a ação do interlocutor, utilizando-se para tanto da forma imperativa. O modo imperativo. O que seria esse modo imperativo, professora? É o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, pedido, desejo, súplica. O modo imperativo ele é isso. É essa sugestão, essa recomendação, solicitação, são as palavras que nós utilizamos. Compre isso. Você precisa disso. Eu preciso que você preste atenção. É o seu parceiro. Recomendamos isso para você. Não compre dos nossos concorrentes. Gente, estou criando exemplos aqui aleatoriamente, ok? Este modo pode ser afirmativo ou negativo, ok? Agora vamos estudar um pouquinho aqui sobre gêneros, certo? Eu trouxe aqui o primeiro gênero, atestado. Todo mundo aqui já deve ter tido contato com atestado, né? Eu trouxe até aqui um exemplo. O atestado, ele é basicamente um tipo de texto escrito utilizado para confirmar ou negar a existência ou inexistência de uma situação de direito. Ou seja, ele trata-se de uma declaração escrita e assinada a fim de certificar algo, e ele precisa ser requisitado pelo interessado e apresentado por um indivíduo. Esse tipo de documento é um tipo de documento técnico, ou seja, vocês possuem contato com esse tipo de documento na área de vocês. Tem como característica a linguagem clara e formal. Vocês nunca vão encontrar um atestado com gírias, com palavrões. É um documento, gente. Tudo que for documento possui uma linguagem clara, uma linguagem formal, ok? E ele adota com a finalidade de passar uma informação de maneira concisa e objetiva. Porque o atestado ele nunca vai ser extenso. O atestado às vezes é o quê? Eu tô doente, preciso de 4 dias de folga. O médico vai colocar lá. Atesto que fulano de tal necessita de 4 dias de repouso. Acabou. É isso. Ele foi objetivo, conciso. Ele não precisa enrolar. Atesto que o fulano de tal passou por cirurgia tal, no dia tal, procedimento tal, fizemos tal de tal maneira. Aparentemente ele se encontra bem. Entretanto, acreditamos que ele ainda precisa de 4 dias de repouso. Não, gente, isso é encher linguiça, isso é encher lorota. Então, o texto técnico, o documento técnico, ele é isso, ele é objetivo. Aí aqui é o exemplo, né? O atestado, na maioria das vezes, ele é dessa forma. Ele tem data, tem assinatura, certo? Tem as recomendações e ele é bem curto, ele nunca vai ser muito extenso, é muito difícil. Eu, pelo menos, nunca vi um atestado extenso. Aí nós temos outros tipos de atestado também, não sei se vocês já conheceram alguns desses outros aqui. Tem o atestado de óbito, que informa a morte de um indivíduo, bem como sua causa. Tem o atestado de antecedentes criminais, né, que é naquela nossa folhinha que diz lá se a gente já fez alguma coisa contra a lei. Né, que informa a existência ou inexistência de registros criminais na ficha do indivíduo. Tem o atestado de doença, né, que é o mais comum, que a gente sempre já conheceu, que é utilizado para justificar, né, o abono da falta de um trabalho, informa a incapacidade de um indivíduo de comparecer ao trabalho. Temos também o atestado de pobreza. Esse eu nunca tive contato, mas é aquele que é chamado de declaração de hipossuficiência. Serve para declarar que o indivíduo não pode arcar financeiramente com os custos de um serviço, sem que haja prejuízo a seu próprio sustento ou de sua família. E tem também o atestado de aptidão física. Esse eu já conheci também, já tive contato, que ele declara que o indivíduo possui ou não condições físicas para o exercício de determinado cargo. Tudo bem? Esses são alguns tipos de atestados, alguns exemplos, mas eu acredito que o que é mais comum, mais utilizado é o atestado de doença. Gênero relatório. O que seria o relatório? Principalmente o relatório técnico, né, que é o que a gente vai fazer. Ele é um tipo de texto também, como o próprio nome indica, ele relata sobre algo. Você vai relatar. Por exemplo, você está no seu plantão.
você vai ter que relatar o que você fez no seu plantão. Você está no seu estágio, você vai ter que fazer um relatório do que você fez no seu estágio. Eu, pelo menos, foi dessa forma. Todos os estágios que eu fiz durante a faculdade, eu tive que fazer relatório. Escrito oral, ele apresenta um conjunto de informações pormenorizadas sobre determinado tema. Tratam-se de textos expositivos de caráter narrativo e descritivo, porque você vai descrever, né, todos os procedimentos que você fez, digamos, naquele dia. Você também vai narrar, né, dia tal, realizamos procedimento tal, de tal maneira. No entanto, alguns relatórios eles podem ser críticos, com presença de argumentação e considerações pessoais. Eu acredito que vocês não vão precisar fazer esse tipo de coisa, dar a opinião de vocês. Vocês vão praticamente só narrar e descrever alguma coisa. Porque é muito difícil a gente solicitar isso. Questão, o que você acha? Esse paciente aqui, você acha que ele precisa de uma cirurgia nova? Acho que não, né, gente? Isso aí fica mais com a equipe médica mesmo. Então vocês vão mais ficar com essa questão de descrever, né, as ações de vocês. A linguagem pra gente nos relatórios é formal, gente. Nada de gírias, nada de palavrões, sempre bonitinho, tentar escrever da melhor maneira possível. Com a utilização da norma culta, coerência e coesão textual. A norma culta, gente, é a formal, é a norma formal. Aí a estrutura básica de um relatório é o quê? É uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Como toda a maioria dos textos. Todo texto tem uma introdução. Todo texto tem um desenvolvimento com 3, 2, 4 parágrafos. Sejam quantos parágrafos forem. E a conclusão, que é quando você finaliza, dá a ideia de que o seu texto está sendo finalizado. Ok? Aí nós temos alguns exemplos aqui de tipos de relatório. Tem um relatório escolar, tem um relatório científico. O escolar, né, que são textos em que o aluno ele pode relatar sobre algum evento. O relatório científico, que são os mais utilizados pelas faculdades, que eles são produzidos para ensino de pesquisa, eles são produzidos por pessoas do ensino superior. O relatório de estágio, ele é um relatório científico. O relatório TCC, né, o nosso famoso TCC, ele é um relatório de finalização do curso, então ele também é científico porque envolve pesquisa. Enfim, tudo isso é relatório científico. O relatório administrativo também, que é quando uma empresa ela precisa registrar alguma coisa diariamente, seja mensalmente, ou produzir alguma coisa dos empregados. Relatório crítico, quando surgem opiniões, né? Aqui você dá o seu posicionamento, você joga bomba, eu vou dar minha opinião aqui, doa quem doer, certo? Esqueci de grifar esse aqui, relatório de síntese, que são mais simples. É como se fosse um resumo, gente. Sobre determinada atividade. Às vezes você não quer se estender muito, então, vou fazer só uma síntese sobre o filme. Por exemplo, você assistiu um filme, você quer falar o que você entendeu do filme. Faz uma síntese, um relatório de síntese. E o relatório de formação, né? Quando há um projeto de pesquisa, são desenvolvidos relatórios conforme o desenvolvimento da pesquisa, ou seja, eles relatam os estágios de desenvolvimento do trabalho. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, vou beber uma água e já eu volto, ok? Vocês também, se quiserem dar uma pausa, certo? Vocês estão me ouvindo, né? Vou dar uma pausa aqui de alguns minutinhos, enquanto eu vou ali, vou tomar uma água, vou encher minha garrafa, certo? E daqui a pouco a gente volta pra gente finalizar. Tudo bem?
Ok. Onde a gente parou, né? Terminei aqui essa parte dos tipos de relatório. Agora vamos para o gênero prontuário. O que seria esse gênero prontuário? Acredito que muitos aqui também já tiveram acesso, né? O prontuário ele é um documento legal. Oh, meu Deus, travou aqui. É um documento legal e permanente das informações relevantes para o gerenciamento do cuidado de saúde de um paciente. Todo mundo sabe que o paciente ele tem direito ao acesso a esse prontuário, né? Se ele quiser, né? Ele legalmente ele é permitido. Com devidas identificações e dados demográficos acerca do paciente e informando os tratamentos e procedimentos históricos, diagnósticos e evolução do quadro. Ou seja, o prontuário ele vai estar sempre ali, né, anotando, a gente vai estar sempre ali analisando como é que está a evolução do paciente. Além disso, a gente também faz o registro de um plano de cuidados e registrar também anotações no cesso hospitalar. Aí eu não sei se vocês têm prontuário de papel ou prontuário eletrônico. Em alguns hospitais ele é eletrônico, mas eu acredito que na maioria dos hospitais públicos é de papel mesmo, é escrito. Aí nós temos aqui o prontuário de papel, ele é de fácil manuseio, ele tem facilidade de transporte, não exige treinamento, nunca está fora do ar, porém ele contém a desvantagem como a ilegibilidade, às vezes a pessoa que está lá preenchendo o prontuário possui uma letra ruim, preenchimento incompleto, às vezes a pessoa não preenche totalmente, esquece alguma informação, e isso é muito difícil. E também, às vezes, a dificuldade de acesso, a fragilidade do papel e a dificuldade de busca. Às vezes a pessoa pode rasurar o papel e rasgar, e isso é muito difícil. Já o prontuário eletrônico, ele tem um texto bastante legível, é possivelmente consistente, é completo, permite armazenar imagens também, verificação automática. Meu gosto? Vocês estão vendo o slide ou só o meu rosto? Abre de novo para ver se o gênero, se o slide aparece. Deixa eu ver aqui então. Tem gente vendo só o meu rosto. Deixa eu modificar aqui, gente, para ver se o slide aparece. E agora? O slide apareceu? Ou ainda tá aparecendo só o meu rosto? Deixa eu desligar aqui a câmera. Vou desligar aqui a câmera do coisa. E agora? O slide apareceu? Que estranho. Eu vou abrir de novo aqui. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? O áudio tá saindo, né? Tem mais alguém conseguindo ver o slide? Ou ninguém tá vendo?
Mais alguém tá vendo o slide? Ok. Então vamos. A moça ela saiu, ela disse que ia entrar de novo para ver se o slide aparecia. Então é basicamente isso, ok? Os dois tipos de prontuário, o de papel e o eletrônico. Agora vamos estudar um pouquinho aqui sobre a redação técnica. A redação técnica ela é um texto redigido de maneira mais elaborada e formal. Ela difere das redações literárias, pois são objetivas e imparciais, além do que utilizam a linguagem denotativa. Lembram que a linguagem denotativa é de D de dicionário? Ou seja, é o sentido real, então nunca vai se usar sentido figurado, nada de criação. Tudo que vocês colocarem numa redação técnica, no texto técnico de vocês, precisa ser baseado em fatos, precisa ter consistência, precisa ser real. Esse tipo de redação, ele apresenta algumas peculiaridades em sua estrutura e estilo. Isso porque geralmente se trata de documentos oficiais, de correspondência que possuem uma finalidade, seja informar, solicitar, registrar, esclarecer, dentre outros. Principalmente registrar. Por isso que o texto de redação técnica é o que vocês mais possuem contato, porque vocês fazem o registro de diversas ações. Aí o que vocês precisam construir nessa redação? Vocês precisam utilizar uma linguagem formal, uma linguagem objetiva e seguir também as regras da norma culta padrão. Não dá para escrever de forma coloquial, não. Tem que ser sempre bem formalzinho, bem bonitinho. As redações técnicas elas são muito utilizadas no meio acadêmico, profissional, comercial e empresarial. O relatório ele é um tipo de redação técnica, como também o memorando, o ofício, o requerimento e declaração. Então, digamos que é praticamente a mesma coisa, um relatório e uma redação técnica. Assim como também o memorando, o ofício, todos eles também são um tipo de relatório. Tudo bem? Alguma dúvida sobre redação técnica? Deu para entender, né? Sempre de linguagem formal, objetiva e seguir também as regras da norma culta. Aí eu tenho aqui a diferença. Texto literário diferente de texto técnico. O texto literário ele é o quê? Ele possui uma função mais emotiva. Ah, meu amor, eu precisava casar com você, eu amo você, eu queria tanto casar com você. Ele também é apelativo ou conotativo, né? Porque ele apela, ele força, ele é forçado, né? Vamos dizer assim, ah, você é muito forçado. Função fática ou de contato e função poética. O texto técnico ele só possui duas funções, que é função referencial ou denotativa e função metalinguística. Gente, a função denotativa eu falei ontem, né? Quando o comunicador ele deseja apenas comunicar algo, dar uma notícia, descrever um objeto, relatar ou explicar uma experiência científica. Agora, o que seria a função metalinguística? É quando o comunicador ele usa o texto para explicar. Digamos que é como se eu pegasse uma receita e nessa receita eu explicasse o próprio modo de fazer uma receita. É como se o texto estivesse explicando o próprio texto, tá entendendo? É definir, ele analisa, ele critica, ele traduz ou ele troca termos e expressões da própria linguagem, ok? Há outro exemplo também de metalinguagem é uma pintura. O artista pintou um quadro ensinando a como desenhar, né? É basicamente isso, um texto ensinando um outro texto, ok? Então, gravem isso. Qual é a diferença do texto técnico para o texto literário? O texto técnico ele é referencial denotativo e possui uma função metalinguística, porque ele define, ele analisa, ele critica, ele traduz e troca termos e expressões da própria linguagem, ok? O texto literário, basta lembrar que ele é emotivo, ele é expressivo, ele é apelativo, conotativo, e o texto técnico não, ele é real. Aí qual é a estrutura do texto? Quanto mais técnico for o texto, mais ele usa palavras como verbos, substantivos, ao passo que adjetivos e advérbios são mais adequados para textos literários. Então vocês fiquem tranquilos que vocês vão sempre utilizar mais verbos e substantivos. Professora, por quê? Porque vocês vão estar sempre descrevendo ações. E os verbos são o quê? São ações. Então, o verbo, ele precisa de um sujeito.
E o sujeito que vai estar praticando essas ações, quem seria o sujeito? Pode ser você, o técnico, pode ser o paciente, né? Pode ser o médico, enfim, qualquer pessoa que esteja ali com você, né? Então, os verbos, eles vão estar sempre presentes na estrutura do texto de vocês. Aí, além disso, o texto de vocês, ele possui uma unidade, que é um objetivo único, né? Exemplos e comparações. Também tem coerência e coesão, né? Nada de fazer um texto confuso, nem contraditório, sem sentido, né? Já expliquei, né? Coerência e coesão. E ele precisa de ênfase. Qual os objetivos do texto de vocês? Qual a atenção do leitor? Aí eu trouxe aqui também uma elegância, né, gente? Entendam que um texto elegante não é aquele que é construído com palavras difíceis ou lances geniais de criatividade. Um texto elegante é o que não é desagradável. Então vocês podem ser simples, vocês podem manter a simplicidade no texto de vocês. O texto ele não precisa de palavras difíceis, porque como eu falei, palavras difíceis às vezes você nem sabe o verdadeiro significado delas. Você coloca, taca aquela palavra no seu texto, muda totalmente o sentido, você nem sequer percebe. Então, gente, a simplicidade ela é tão elegante. Eu sou muito fã do que é simples, porque quando a gente faz uma coisa simples, ela acaba se tornando uma coisa singela, uma coisa bonita. Então, fica elegante. A simplicidade ela é elegante, ok? Aí a objetividade, né? Que são basicamente aqui são umas dicas para vocês. Sempre se expressar sem projetar suas opiniões pessoais. Gente, só expressem a opinião de vocês se for solicitado, certo? Só se for solicitado. Domínio de informação. Demonstrem que vocês têm domínio de informação. Mostrem, eu sei desse conteúdo, eu domino essa informação, eu domino esse assunto. Então, demonstrem bem no texto de vocês que vocês têm consciência. Não é necessário ser um profundo conhecedor da gramática. O que é preciso é saber onde procurar o quê. Então, gente, se você não sabe alguma coisa de gramática, não está entendendo, pesquisa. Gente, sempre pesquisa. Ninguém é perfeito, nem mesmo eu, professora de língua portuguesa, sei tudo sobre gramática. Às vezes eu preciso pesquisar alguma coisa, preciso estar pesquisando alguma coisa, aprendendo alguma coisa, porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente não lembra. Tudo bem? Então, não é preciso você conhecer toda a gramática, até porque para a pessoa conhecer toda a gramática é complicado, é muito difícil. Planeje o que você vai escrever, considere o receptor, busque sempre a clareza, releia, corrija, reescreva e aperfeiçoe. Principalmente reler. Gente, a gente tem muito esse costume de escrever e não ler o que a gente escreveu. Principalmente mais de uma vez, porque às vezes eu vou ler um texto que eu escrevi e eu posso ler ele 2 vezes, mas eu ainda vou encontrar algum erro nele. Mas às vezes a gente nem consegue enxergar ele. Aí nós temos aqui um exemplo. O chefe criticou a secretária do diretor, né? Palavras reais, chefe criticou, secretária, diretor. Os instrumentos gramaticais, né? Alguns artigos e preposições. O, a e do, certo? Vícios de linguagem. Ok. Professor, o que seriam esses vícios de linguagem? Gente, é muito comum a gente confundir a escrita de algumas palavras. São desvios das normas gramaticais, ou seja, são palavras ou construções que deturpam, desvirtuam ou dificultam a manifestação do pensamento. Aí eu trouxe aqui os exemplos, né? Incorreto e correto. Muitas pessoas pensam que rúbrica tem acento, mas não tem, né? Por isso que tá aqui, o modo correto é rúbrica sem acento. Exceção, muita gente escreve exceção com 2 S, sendo que não é. Exceção é com C cedilha. Cidadãos, sendo que o correto é cidadãos, certo? Porque eu já vi gente também escrevendo cidadãos e é muito confuso isso. Muitas pessoas se confundem, mas o correto mesmo é cidadãos. Abdômen, o correto tem 2 formas, abdômen e abdômen. Okay? Muitas pessoas confundem também, né? Muitas pessoas pensam que o abdômen ele é escrito com M no final, sendo que não é, com N e também pode ser escrito sem o N no final. Licença, nossa, essa daqui é campeão. Licença com S, gente, licença não é com S, licença é com C, ok? Obteram, muita gente fala obteram, sendo que o certo é obtiveram. Obteram é incorreto, ok? Obtiveram é a forma mais certa. É a forma certa, na verdade. Pousar.
Gente, esse daqui até um tempo atrás eu ainda errava muito. Sempre pensava que era pousar, pousar, pousar. Ah, o avião vai pousar. Não, gente, é pousar. Ok? Advogado. E tem gente, acreditem, tem gente que escreve advogado. Já me deparei com pessoas. Sendo que o certo é advogado com D mudo. Ok? Então, isso são os vícios de linguagem. São os desvios. São aqueles erros mais cometidos, mais comuns. Então, isso aí, gente, pra gente acabar com isso é praticar. A gente só aprende língua portuguesa praticando. A gente pratica tanto, tanto, tanto a escrita daquela palavra que uma hora a gente aprende que ela daquele jeito e a gente nunca mais esquece, ok? Ainda bem que hoje em dia a gente tem os dicionários, né? O próprio Word, ele corrige já na hora o nosso teclado também. Aí tem aqui alguns tipos de vícios de linguagem. O que seria o solecismo? Ele é o erro no uso da sintaxe. O que é? É o erro da concordância, da colocação da regência. Eu vou dar aqui um exemplo muito comum que vocês vão entender. Vou no banheiro. Gente, ninguém vai em cima do banheiro. O no dá a ideia de que você vai em cima de alguém, em cima de alguma coisa. O certo é vou ao banheiro. Esses meninos são malucos mesmo. Gente, plural. Esses meninos são malucos, ok? A gente vamos para a escola. A gente vai para a escola. Ou nós vamos. Muita gente fala nós vamos. Sendo que o certo, nós fumamos. Nós fumamos não é certo, porque ninguém... Você não tá falando de fumar, o ato de fumar. O certo é nós fomos, ok? Então isso se chama solecismo. Esse erro é extremamente comum. Solecismo é muito comum, esse erro. Aí nós denominamos como solecismo, esse tipo de erro. Temos o arcaísmo, que é o erro ao usar palavras ou expressões que já caíram em desuso. Gente, esse aqui é um vício que a gente quase não usa, porque eu nunca vi ninguém falando abondo, né? Abondo é suficiente, sendo que abondo, muitas pessoas, ninguém mais utiliza essa palavra, abondo. Azinha, que é depressa. Cafuso, por acaso. Vossa mercê, você. Gente, isso é o erro de usar essas palavras, o arcaísmo é isso, né? Já caiu em desuso, essas palavras a gente não usa mais, o correto é utilizar essas outras, né, que estão em negrito ao lado. Suficiente, depressa, por acaso, você. Plebeísmo é o uso inadequado de palavras ou expressões triviais ou de gírias. Gente, plebeísmo é praticamente isso, é a gíria. Aquele cara é um babacão. Os manos e as minas somos irmãos do peito, certo? Plebeísmo é praticamente isso, expressões grotescas, pesadas, uma coisa assim, feias, gírias e tudo mais. Pleonasmo, eu adoro pleonasmo porque é o que a gente mais comete. É a repetição de palavras ou expressões tornando a ideia redundante, ou seja, é aquela coisa que é óbvia. Vamos entrar pra dentro? Óbvio, se você vai entrar, óbvio que você vai entrar pra dentro, não vai ser pra fora, né? Vamos descer pra baixo? Poxa, se você tá descendo, é óbvio que é pra baixo, ninguém desce pra cima. É o famoso pleonasmo, né? Eu mesma tento corrigir isso no meu dia a dia, porque uma vez ou outra, às vezes eu escapo, tipo, mais melhor. Do nada eu falo mais melhor e eu, meu Deus do céu, mais melhor não, gente. Ou é mais ou é melhor, as duas coisas não dá certo, ok? Ambiguidade. Nossa senhora, isso aqui tem muito. É a construção sem cuidado que permite ao leitor duas interpretações. Aí eu trouxe aqui dois exemplos, né? Pai, eu quero uma mesada. Aí o pai vai lá e deu uma mesada no menino, né? Sendo que o que ele queria mesmo era dinheiro, né? A palavra mesada tem duplo sentido, né? Porque vem de mesa e também mesada as pessoas atribuíram a questão de atribuir uma quantia à pessoa, né? Aí nós temos aqui um outro exemplo. Blusa para trens de São Paulo. Gente, isso foi uma notícia, né? O que vocês acham que essa notícia aí queria dizer? Blusa para trens de São Paulo. Olha o título dessa notícia. Blusa para trens de São Paulo. Dá a entender que a blusa parou os trens? Uma blusa foi capaz de parar os trens de São Paulo? Ou compraram blusas para vestirem os trens? Dá esse duplo sentido, mas eu vou contar para vocês o que realmente aconteceu nessa notícia, porque depois eu fui buscar a informação. O que aconteceu foi que um rapaz, ele foi entrar no trem e o trem estava extremamente lotado e a blusa dele ficou presa. Ele ficou preso do lado de fora
Não, ele foi sair do trem. Parece que ele ficou preso do lado de fora, a blusa dele ficou presa na porta, na hora que a porta fechou. Aí tiveram que fazer uma paralisação, tiveram que parar o trem, porque o cara tava do lado de fora, tava preso na porta, a blusa dele tava enganchada, então todos os trens praticamente pararam nesse dia, porque senão esse cara ia morrer, ok? Então a ambiguidade é isso, a ambiguidade também é muito fácil, quando tem duplo sentido. Temos o cacófato, que é o som desagradável produzido pela junção de palavras, produzindo palavra ridícula ou até mesmo obscena. Vou mijar porque já está pingando. Deu pra ver que na hora que eu pronunciei, parece que eu tô dizendo que vou mijar? Vou mijar porque já está pingando? Isso se chama cacófato, porque a junção dessas palavras acaba produzindo uma outra significação indesejável, uma coisa assim obscena, sabe? Então isso se chama cacófato. Vou mijar porque já está pingando, ok? Aí nós temos aqui também a vagueza, que é o uso de certas palavras, normalmente na função de predicadores, pode acarretar a vagueza dos enunciados. Uma expressão linguística é vaga quando é imprecisa, incerta, indeterminada, como por exemplo, meu carro é velho. Isso está muito vago. Ele é velho até que ponto para você? Para mim pode ser novo. Para você o ano de 2015 é velho, mas para mim pode ser novo. Então é uma coisa vaga. Muitas pessoas assistiram ao jogo. Isso também é vago. Muitas pessoas o quê? Qual é a quantidade? Quantas pessoas? Quantas pessoas significa muito para você? Para mim, muitas vezes pode ser 100, para você pode ser 1000. Então, vagueza é isso. Letícia usava uma blusa verde. Isso também tá vago. Qual é o tom da blusa? Qual é o modelo? Certo? Às vezes eu tô atrás da Letícia, a Letícia tá usando uma blusa verde. Tá, mas isso tá muito vago. Tem muitas meninas aqui com blusa verde. Dá mais detalhes da blusa que ela tava utilizando. Então, vagueza é isso, ok? É quando a informação, ela não tá muito bem explícita, ela tá incerta. Aí agora vamos treinar aqui rapidinho pra gente encerrar a aula. Questão de ambiguidade, certo? Aí eu quero saber de vocês. Se há ou não ambiguidade. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Vocês acham que possui ou não possui ambiguidade? Será que tem ambiguidade? Tá dando duplo sentido nessa frase? A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Percebem que na hora que a gente lê essa frase, a gente entende que quem é que estava terminando o serviço? A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Era a mãe que estava terminando o serviço ou era a filha que estava terminando o serviço? Digamos que a mãe precisava avisar alguma coisa para a filha dela, só que a filha estava terminando algum serviço. Ok? Então esse é o duplo sentido nessa frase. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Será que essa frase tem duplo sentido? Se a gente ler mais de uma vez. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Gente, questões de concurso, quem aí vai fazer concurso, questões de ambiguidade na prova de língua portuguesa, eles nunca colocam frases enunciadas assim fáceis. Sempre são enunciados difíceis. Sempre vai ser enunciados nesse tipo aqui. Porque pra gente pode ser que não tenha ambiguidade, mas tem. A gente lê umas 3 vezes, mas tem. Ok? E sim, tem ambiguidade. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Afinal de contas, os homens e mulheres juntos possuem os melhores empregos ou apenas mulheres competentes têm os melhores empregos? Esse é o duplo sentido existente nessa frase. Estão percebendo isso? Estão vendo quanto é difícil às vezes a gente identificar? O concurso que mais cai em concurso é isso aqui, esse tipo de frase. Todos os alunos comeram 6 sanduíches. Todos os alunos ao todo comeram os 6 sanduíches ou cada um dos alunos comeu 6 sanduíches? Fica aí a questão, né? Mais um exemplo de frase que cai em concurso. O João atirou em um pato correndo. Aqui é uma frase fácil de identificar a ambiguidade. Por quê? O João atirou em um pato correndo, mas quem é que estava correndo? Era o João ou era o pato? Gente, esse tipo de ambiguidade aqui nunca vai cair numa prova de concurso, porque o concurso, eles querem que a gente
estude mesmo para passar, porque eles não têm pena não. O magistrado julga as crianças carentes. O magistrado julga as crianças carentes. Será que essa frase é ambígua? Será que ela não é? O magistrado julga as crianças carentes. Afinal de contas, foi o juiz que determinou que as crianças são carentes, na opinião dele, ou as crianças realmente são carentes? Fica aí, né? Gente, pra vocês verem, tem ambiguidade nisso aqui, acreditem. Tem ambiguidade nessa frase. E essa é a ambiguidade. O magistrado, ele que tá julgando que as crianças são carentes ou realmente as crianças são carentes? Né? E tá sendo julgado por ele. Ok? Aqui é um exemplo fácil. O Cruzeiro venceu o São Paulo jogando em casa, tá? Casa de quem? Na casa do São Paulo ou na casa do Cruzeiro? Qual é a casa? Joga na casa do Cruzeiro ou na casa do São Paulo? Alugo apartamentos e casas de veraneio. Será que essa frase tem ambiguidade? Alugo apartamentos e casas de veraneio. Será que os apartamentos e as casas são de veraneio? Ambos são de veraneio? Ou somente as casas são de veraneio? Essa é a ambiguidade existente nessa frase. Certo? O Léo deu um livro para todas as garotas. Onde que está a ambiguidade dessa frase? O Léo, ele deu apenas um único livro para todas as garotas ou para cada uma das garotas ele entregou um livro? Né? Digamos que tinha 10 garotas e para essas 10 garotas ele deu apenas um livro para todas as 10 ler esse livro só e elas iam ter que ficar emprestando uma para as outras. Né? Digamos assim. Ou ele deu um livro para cada uma dessas 10. Né? Essa é a ambiguidade existente nessa frase. O menino viu o incêndio do prédio. Essa frase aqui é fácil. Tem ambiguidade, né? Dá pra identificar facilmente. Porque, assim, o menino, ele viu o incêndio do prédio, né? O prédio tava pegando fogo, aí o menino viu. Ou o menino viu lá do prédio dele, ele tava lá na janela do prédio dele, e do nada ele viu o prédio pegando fogo, né? Digamos assim. Essa ambiguidade aqui é fácil de identificar. Essa outra aqui também. Ela perdeu a cadeira do departamento. Dá a ideia de que, tipo, ela perdeu realmente a cadeira, o móvel, lá no departamento, né? O móvel em si. Ou ela perdeu o posto de gerente, a cadeira de gerente no seu departamento, né? É isso aí, gente. É questão de ambiguidade, né? Questão de concurso. Quem aí vai prestar concurso um dia, fiquem cientes que a maioria das questões de ambiguidade é esse nível aqui. É muito difícil eles colocarem frases mais fáceis que isso. Aí, por fim, né, temos aqui as regras gerais de redação técnica, né? Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão. A maioria das redações técnicas, elas possuem isso. Tipo e número, expediente, né? Qual é o órgão? É o CTA, que é o órgão, é o CTA, que é o órgão, é a Santa Juliana. Local e data, sempre vai ter, na redação técnica, sempre tem que ter local e data do que foi regido, digitado, com alinhamento à direita. Tem que ter o destinatário, para quem você está destinando a sua redação. Vocativo, sempre seguido de vírgula. Gente, isso aqui é o quê? Por exemplo, na carta de reclamação, vocês tiveram que... querida Sabrina, vocês precisam colocar um vírgula, né? Antes do... esqueci o nome agora. Digamos que eu vou falar com a Sabrina. Sabrina, vírgula. Desejo que você venha hoje aqui na minha sala. Isso é o vocativo. Eu estou evocando o sujeito. Quem é o sujeito? A Sabrina. Então, a Sabrina, ela está sendo evocada. Então, sempre vai ter que vir seguida de vírgula, ok? O título é opcional. O tema, que é o assunto, é necessário, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão é as regras de uma redação técnica. Vocês sempre vão ter que fazer um parágrafo de introdução, vai ter que ter o desenvolvimento, vai ter que ter a conclusão. Linguagem formal, saudações finais, na qual vocês vão se despedir. Ademais, nos encontramos no futuro. Assinatura finaliza a redação de vocês. A redação técnica, ela é baseada nisso daqui, ok? Gente, vou terminar por aqui a aula.